Lygia Clark, a grande artista, falou que não há objeto de arte, há objeto de relação. Então todo processo artístico é um processo de relação. A arte que não é feita de forma relacional não é arte, é propaganda. É hora de curar o trauma, é hora de curar o trauma, conheça a sua história. A doutora Nise, ela começa lá no Hospício do Engenho de Dentro, em 1944, né, como médica anistiada, porque ela ficou caçada há 8 anos, pela perseguição política e tal. Mas ela começa como médica psiquiatra. Quando ela está começando o tratamento lá, a trabalhar, ela é oferecida a usar eletrochoque. Ela não usa e aí ela é transferida para ela ganha a chefia de uma seção de terapêutica ocupacional que era meio abandonada, ninguém funcionava. Em um ano, né, de trabalho, ela faz 17 oficinas diferentes, de pintura, desenho, escultura, encadenação e atividades expressivas variadas. Tinha lá um artista chamado Almir Mavignier, que depois ficou muito famoso, e mais um grupo inicial que deu um grande impulso nas oficinas de pintura e modelagem e escultura e a coisa das artes plásticas. E ela observou que os esquizofrênicos analfabetos, pobres, né, do Engenho de Dentro, internados há 10, 20, 30, 40 anos, eles pintavam símbolos estruturados. Ela teve esse insight inicial. Esses símbolos, quando pintados com improviso e com espontaneidade, eles correspondem ao processo psíquico interior da pessoa, né? Então é uma maneira de você acessar o delírio, as imagens do delírio, as emoções. Então o método dela é esse, é abrir uma relação expressiva, né, uma técnica de teatro, de música, de dança, de pintura, de desenho, escultura, qualquer relação, né, na verdade isso acontece, e observar a emergência desses símbolos. Com esses símbolos você vai fazendo o segmento do paciente. E à medida que ele exprime os símbolos, ele melhora clinicamente. Diagnóstico, do grego, vem conhecer através, né? Então quando você tem o diagnóstico de uma pessoa, você conhece ela através dela, profundamente através dela. E o Hipócrates dizia, o diagnóstico vem da história do doente. 80% do diagnóstico é anamnese. Ou seja, em outras palavras, diagnóstico não é classificação de doenças. Diagnóstico não é síndrome depressiva maior com componente suicida. Diagnóstico não é síndrome psicótica com delírio paranoico. Não é isso. Isso é classificação de doença. Isso aí você bota uma classificação de doença em cima da pessoa e esconde a história dela. E aí você não vê mais nada. Isso é nosologia. Dentro da medicina chama-se nosologia. Classificação de doenças. Diagnóstico é a história, a família e a comunidade, não tem jeito. Existe uma ligação da loucura com um talento artístico, sem dúvida. Van Gogh, né, era louco, Arthur era louco. Porque o louco, né, como médium, né, como uma pessoa que tem uma conexão maior com o que o Jung chama de inconsciente coletivo, ele tem acesso privilegiado a essas imagens. Ele tem acesso privilegiado às imagens do delírio e às imagens ancestrais, aos deuses, às deusas, às entidades mitológicas, né? O que a gente aprendeu com essa prática é que a mitologia universal funciona como um mapa dos demônios, vamos chamar assim, né? Sendo que esses demônios invadem o campo da consciência da pessoa que está doente. Então, se você estuda mitologia, você começa a reconhecer nos pacientes a Hécate, você reconhece o Fausto, você reconhece o Dionísio, reconhece o Penteu, e a partir do reconhecimento dessas entidades mitológicas, desses arquétipos mitológicos, como diz o Jung, você é capaz de fazer terapia expressiva desses arquétipos. Então, comumente, o delírio é a invasão desses arquétipos. E se você é capaz de exprimir esses conteúdos numa obra artística, num trabalho expressivo, terapêutico, você tira esse conteúdo do inconsciente e coloca ele no consciente. Então isso é o processo terapêutico, é o que toda terapia quer. Tirar os conteúdos que estão fora, né, os conteúdos que estão invadindo, que estão atacando por desestrutura do teu ego, por violência que você sofreu, por miséria, por desgraça, e botar isso na expressão cultural, na expressão artística, que é a expressão coletiva ao mesmo tempo. Então isso é uma forma de cura coletiva, de você tirar os conteúdos que estão sendo problemáticos, que estão atacando a comunidade, em uma coisa comunitária, numa expressão artística, numa peça. É xamanismo, é candomblé, é umbanda, é espiritismo, é tudo isso que faz as sombras serem dançadas, né? Trazer as sombras do inconsciente para o consciente. Não tem choque, não tem droga, não tem tiro de canhão. Diniz da Silveira, Hipócrates, Ave da Silveira.
tradição.